Hola, buenos dias, muchachos, muchachas. Como estão? Espero que bem. Bom, hoje nós faremos aí uma revisão sobre os conteúdos estudados para a nossa avaliação 3, que foram os pronombres indefinidos, advérbios e teremos aí a atividade para fazermos a correção e tirar dúvidas, tá bom? Então, nós temos aí os pronombres indefinidos, né? Onde eles se referem à questão da terceira pessoa e eles vão trazer aí um grau indeterminado, impreciso, uma quantidade indeterminada sobre alguma coisa. Sabemos também que ele poderá exercer a função de adjetivo ou de advérbio. E que esses pronomes indefinidos, eles podem estar se dividindo em duas categorias: nos indefinidos variáveis e nos indefinidos invariáveis. Então, vejamos aí quais são os pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis. Os variáveis nós temos alguno, alguna, algunos, algunas. Então, aí a gente já traz na frente o A, indicando que ele vai variar em gênero, e o Szinho, que também vai indicar a variação em número. Ninguno, demasiado, mucho, poco, todo, tanto, outro, uno, varios, bastante, cualquiera, cualesquiera, quien e quienesquiera. E os que são invariáveis? Alguien, nadie, nadie significa ninguém, algo, nada, demais e cada. Então, agora nós veremos aí a especificação de cada um, né? Para a gente entender aí mais ou menos os seus usos, o seu uso na frase. Então, nos tópicos seguintes, nós vamos focar nos pronomes indefinidos que podem gerar mais dificuldades quanto ao uso ou ao significado, que não é tão difícil assim, né? Então, a gente vai começar vendo aí os variáveis. Alguno, ninguno e sua variação, né? Em gênero e número. Algunos, algunas, ningunos e nigunas. Então, os pronomes indefinidos variáveis, alguno e ninguno, eles irão sofrer apócope. O que é apócope? É a perda de algum elemento, de algum fonema, de alguma letra, ok? Então, no caso aí, vai acontecer a perda do O no final da palavra. De alguno vai ser algum, ninguno vai ficar ninguno. Isso quando o quê? Ele está aí diante de substantivo masculino no singular. Então, se eu quero dizer algum aluno ou nenhum aluno, eu diria algum aluno, ninguém aluno, sem o ozinho no final, porque ele está aí diante de um substantivo masculino no singular, tá certo? Então, vamos lá aos nossos exemplos. Não he conseguido comprar-lhe nenhum regalo. A palavrinha regalo significa presente, é um substantivo masculino no singular. Então, se eu quero dizer nenhum, eu digo nenhum, ok? Sem o ozinho no final. Lembrando aí que acentuamos o U, ok? Porque ele passa a ser uma aguda e tal, então ele pede acentuação. Então, acentua aí o U, tanto do nenhum como do algum. Me dejaram alguma mensagem? Então, mensagem em espanhol, ela é masculina. O substantivo masculino está aí no singular. Então, eu vou dizer algum e não alguno, tá bom? E os demais exemplos aí que nós já vimos na aula anterior, tá bom? Então, o que vai nos chamar a atenção aqui, nesses dois pronomes indefinidos, é que eles perdem a última letra, ou seja, a vogal O, quando estão diante de substantivo masculino no singular, tá bom? O próximo nós temos aí demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas, que ele tem um sentido de excesso, né? Uma coisa demais, ok? Ele é diferente de mucho, no sentido de que mucho quer dizer muito. Já no caso demasiado, uma coisa que é mais do que o muito, tá certo? Então, nós temos aí os nossos exemplos. Em este mundo, há pouca comida e demasiadas bocas para alimentar. Então, muitas, né, bocas para alimentar, bocas em excesso para serem alimentadas. Então, aí o demasiado, ele vai ter o sentido de excesso, né, um significado em excesso, diferenciando-se do muito, que significa muito, né, e
em diversas ocasiões ele pode ser traduzido por muito, tipo, em este mundo há pouca comida e demasiadas bocas para alimentar, né? Em este mundo há pouca comida e muitas bocas para alimentar, mas este muito, lembrando que sempre é com sentido de excesso, tá certo? Muito bem. Agora nós temos aí uno, una, unos e unas. No seu manual da RAE, né, a gramática da língua espanhola, a Real Academia Espanhola, ela considera uno, una, unos e unas como um pronome indefinido variável quando empregado genericamente para referir-se a qualquer indivíduo. Então, quando ele aí está se referindo a qualquer indivíduo, ele será empregado como um pronome indefinido, expressando vivências, sentimentos e emoções que seriam estendíveis a qualquer outra pessoa. As melhores traduções em língua portuguesa seriam agente, usado de maneira genérica, ou alguém. Então, a gente pode estar aí traduzindo o uno, una, unos e unas por agente ou alguém, de maneira genérica, tá certo? Vejamos aí exemplos. E também, sua interpretação genérica requer que esse pronome indefinido seja acompanhado de um tempo verbal imperfeito, cuja ação ainda não foi concluída ou está em curso, como o presente do indicativo, gerúndio ou pretérito perfeito do indicativo. Vejamos aí os exemplos. Tipo, busco a uno que sepa matemáticas financeiras. Então, eu busco alguém ou que saiba matemática financeira. Quando eu traduzo aí, vejam que eu tenho que a tradução para alguém. Então, busco alguém. Eu estou que aí utilizando ele de forma genérica, né? En aquellos tiempos, una salía a bailar a la hora que quisiera. Então, naqueles tempos, a gente saía para dançar a hora que quisesse. Traduzindo aí, una vai ter o sentido de agente, também utilizado de forma genérica, tá certo? Muito bem. Então, ó, não confunda o uso genérico de agente com o valor de uno, una com a agente, como substantivo coletivo em função de sujeito. Neste caso, agente será traduzido por nosotros, nosotras, pois refere-se a um grupo específico de pessoas e não a qualquer pessoa, tá certo? Nós temos aí nosotros, nosotras, que estávamos passeando por la plaza, né? A gente estava passeando na praça, ok? Então, uno, né? Somente a forma masculina singular tem sua função de artículo indeterminado. A gente também conhece aí uno como artigo indeterminado. No caso aqui, ele é utilizado como pronome indefinido, podendo ser traduzido por alguém ou agente. Isso de forma genérica, tá bom? Agora temos aí qualquiera, qualesquiera. Diante de substantivo masculino ou feminino, ele sofre apócope e transforma-se em qualquer. Ou seja, se você vai utilizar aí qualquiera ou qualesquiera diante de substantivo masculino ou feminino, você vai eliminar aí a última vogal, a última letrinha, no caso a vogal A, vai ficar qualquier, ok? Vejamos aí os exemplos. Qualquier persona puede matricular-se em el curso. Então, nós temos aí o substantivo feminino persona e nisso nós iremos eliminar a vogal A da palavrinha qualquiera. Então, vai ficar qualquier, ok? Da mesma forma, nós temos aí quisiera conhecer qualquer país de América Central. Então, nós temos aí país, que é um substantivo masculino. Então, acompanhado pelo qualquer, que foi eliminado também a vogal A, né, a última letrinha, porque está aí acompanhando o substantivo masculino. Então, aqui nós iremos prestar atenção que qualesquiera irá o quê? Perder a última letrinha, no caso a vogal A, diante de substantivo masculino e feminino, tá certo? Muito bem. Qualquer também pode ser usado de forma pejorativa. É quando eu digo qualquer, né? Qualquer mulher, qualquer pessoa, naquele sentido meio que
pejorativo para referir-se a alguém de pouca importância, né? Quando você está se referindo a alguma coisa dando pouca importância, aí você vai utilizar aí qualquiera, né? Que é a mesma coisa de qualquer um, tá certo? Temos aí bastantes, que ele pode significar suficiente ou no pouco ou no pouca, tá bom? Então, nós temos aí os exemplos. Já tenho bastantes problemas para resolver. Então, já tenho bastantes problemas ou suficientes, né, para resolver, tá certo? Então, aí nós podemos saber que traduzindo a palavrinha, o pronome indefinido bastante, nós poderíamos traduzir por suficiente, bastantes, no pouco ou no pouca, tá bom? Que é não pouco, não pouca. Quien quiera, quienes quiera. Ele equivale a quem quer que, ou seja, quem for. Quem quer que seja, né? Seja quem for. Então, e a sua forma plural, quienes quiera, é mais usada em textos literários, ou seja, na linguagem mais formal, né? Um tratamento mais formal. Então, sobre quien se rompió mi vaso, quien quiera que seja. Ou seja, saberei quem quebrou meu copo, seja quem for. Então, aí, quien quiera, quienes quiera, é utilizado nesse sentido. Seja quem for, quem quer que seja, e assim sucessivamente. Todo, toda, todos, todas. Pode ser traduzido em português por todo, toda, todos, todas, quando sofre flexão ou tudo, em sua forma neutra. Todas minhas amigas estavam na fiesta. Todas as minhas amigas estavam na festa. Come todo lo que quiera. Come tudo o que quer. Tá certo? Então, no caso aí, nós podemos traduzi-lo como todo, toda. E sofrendo aí uma flexão, eu também posso traduzi-lo como tudo na sua forma neutra, ¿tá certo? Muy bien. Ahora tenemos los pronombres indefinidos invariables. Nadie, que significa ninguém, e nada, que é nada, né? Então, nadie, as pessoas costumam aí estar confundindo o nadie como nada. E eles são diferentes, né? Ninguém e nada. Então, ó, nada é para sempre, ou seja, nada é para sempre. Não há nadie em casa, não há ninguém em casa. Então, nadie, ninguém, nada, nada. Cada, ele é considerado um pronome indefinido quando está depois de um numeral e acompanhado, né? E tem aí a presença da preposição de. Então, nós temos, esses são os dulces que quiero, compra-me uno de cada. Então, nós temos aí o de, que é a preposição, e cada aí está vindo o quê? Depois de um numeral cardinal. Então, ele é considerado como um pronome indefinido. Para cada ser considerado um pronome definido, tem que vir depois de um numeral cardinal e também aí da preposição de, tá bom? Muito bem. Temos aí essas questõezinhas. Assinala a alternativa correta usando os pronomes indefinidos em português. Hay, nadie, alguien, ninguno que sepa hablar alemão, por favor. Então, aqui, nós poderíamos dizer nadie, ninguém, alguien, alguém, ninguno, nenhum. No caso aí, o que cairia bem seria alguien. Hay alguien que sepa hablar alemão, por favor? No hay nadie, alguien ou nada que podamos fazer. Podemos irnos agora. Então, no caso aí, eu poderia dizer que não há nada que podamos fazer. Podemos ir agora. Então, aí o que encaixa corretamente é o pronome definido nada. Alguien foi ao concerto de Maná ou ninguno foi ao concerto de Maná. Nós temos aí alguien foi ao concerto de Maná para completar corretamente a frase. Então, pelo contexto da frase, você irá aí observar e também a característica de cada um, você vai observar qual completa corretamente a frase, tá certo? Muito bem. La denuncia la puede hacer en cualquiera ou qualquer comissaria. Nós temos aí comissaria como sendo um substantivo feminino. Então, se nós temos um substantivo feminino, nós iremos utilizar qualquer sem a última letrinha, sem o A, tá certo?
Carlos não tinha nenhum ou nenhum livro em la mochila. Livro, ele é o quê? Substantivo masculino e está no singular. Então, nós iremos utilizar aí nenhum sem o O no final, né? Porque diante alguno e nenhum, diante de substantivos masculino, no singular, elimina-se a última letra, que no caso é o O, e acentua o U. Então, nenhum. Fui ao mercado, pero me comprei todo ou nada. No caso aí, diremos que nada. É como se fosse como eu tenho aí. Vocês poderiam dizer, mas eu também poderia dizer que eu comprei tudo, né? O todo aí, ele poderia, na sua forma neutra, sendo utilizada como tudo. Mas, como nós temos a presença da preposição pero, ela indica que a segunda oração está em contradição à primeira. Então, se eu fui ao mercado, foi com a intenção de comprar alguma coisa, mas não comprei nada. Então, aí, por isso, nós utilizamos o nada, tá certo? Espero que até aqui vocês tenham compreendido os nossos pronomes indefinidos. E agora nós vemos aí o quê? Os advérbios. Nós vimos os advérbios de tempo, modo, lugar, intensidade, que é quantidade, a mesma coisa, de ordem, afirmação e negação, né? Então, nós sabemos aí, já deu para aprender um pouco sobre os advérbios e entender que eles, na frase, têm a função de complementar ou modificar o significado de um adjetivo, de um verbo, de outro advérbio ou até mesmo de uma oração inteira. Então, vocês estejam sempre atentos a essa questãozinha aqui. Os advérbios na frase, eles estão aí se referindo a quem? Advérbios, adjetivos ou advérbios e até mesmo uma oração inteira, tá certo? Algumas pessoas tendem a confundir achando que os advérbios são utilizados para modificar substantivos ou qualquer outra coisa, com exceção de verbo, adjetivo ou advérbios. Então, novamente, lembrar que a função dos advérbios é complementar ou modificar o significado de adjetivos, verbos ou outro advérbio, tá bom? Ou até mesmo uma oração inteira, tá certo? E também que todos eles são invariáveis. Eles irão concordar aí, seja singular, plural, masculino ou feminino, será a mesma coisa. Ele não vai mudar a sua escrita, a sua forma, tá certo? Então, nós começamos aqui com os advérbios de tempo, que indicam que o tempo, quando as coisas aconteceram. Então, nós temos aí a nossa tabela com os nossos advérbios de tempo. Chama a atenção de vocês para que vocês deverão saber cada advérbio, ou seja, quem são os advérbios de tempo, quem são os advérbios de modo, quem são os advérbios de lugar, de quantidade e assim sucessivamente, para não confundir quando encontrarem eles em frases. Eu posso pedir para vocês identificarem a alternativa em que há um advérbio de modo. Então, você já sabendo quais são os advérbios de modo, você vai lá em cima da questão. Posso pedir também para que você classifique, né? Eu dou as frases com os advérbios destacados e peço para que você classifique cada advérbio. Então, você já conhecendo, já sabendo a classificação de cada um, será bem mais fácil. Assim como também é interessante que vocês saibam a tradução deles, porque às vezes nós utilizamos um advérbio de tempo em que o outro não se encaixaria muito bem devido à sua tradução, tá bom? Então, conhecer cada advérbio de tempo com sua tradução, assim como os demais advérbios. Então, nós temos aqui a hora, que significa agora, e temos aí o exemplo, né? Carmen chegou a hora. A noite, que quer dizer ontem à noite. Antes, que é antes. Aún, que significa ainda. Ayer, ontem. Después, depois. Temprano, cedo. Mientras, enquanto. Ante à noite, ontem à noite. Hoy, hoje. Manhã, amanhã. Tá certo? Então, esses são os nossos advérbios de tempo. E nós temos aqui ao lado uma observação em que é interessante vocês saber. Então, eu tenho aí todavia, que é sinônimo de aún. Lembrando a vocês, né, nós já estudamos aí
o acento diacrítico, onde tem monossílabos que têm a mesma escrita e um é acentuado, o outro não, diferenciando-se aí a classe gramatical e significado. É o que acontece aqui com a palavrinha aun. Aun, acentuado, aí no caso vai ser sinônimo de todavia, que é advérbio de tempo. Já o aun sem acento, ele não tem a mesma classificação gramatical, vai ter um outro significado, tá certo? Aí se eu pedir lá, identifique a alternativa em que há o sinônimo de aun. Vocês me dirão que será todavia. Entretanto, é a mesma coisa que mientras, né? Então, no caso aí, entretanto e mientras são sinônimos também. Da mesma forma, se eu pedir lá, vocês saberão me dizer, tá bom? Agora, nós temos aí os advérbios de modo, né? Que, como o nome diz, ele vai indicar o quê? O modo, a maneira, a forma, como as coisas acontecem. Então, nós temos assim, que é assim, bien, bem, despacio, devagar, deprisa, depressa, pior, pior, melhor, melhor, facilmente, que é facilmente. Então, aí também lembrar quais são os advérbios de modo e lembrar também a sua tradução, tá bom? Temos também aí essa observação. Monossílabo solo, que é acentuado, e solo sem acento, né? Solo acentuado, que é somente, e o solo sem acento, que é um adjetivo que significa sozinho, tá bom? Muito bem. Advérbios de lugar. De lugar serão os advérbios, as palavrinhas que irão indicar onde as coisas aconteceram, onde se realizou o local, onde as coisas aconteceram. Nós temos abaixo, que é abaixo, aí, aí, allí, que é ali, aqui, aqui, alrededor, ao redor, cerca, perto, delante, diante, detrás, atrás, lejos, longe, tá bom? Então, lembrar aí também quais são os advérbios de lugar. Afirmação. Então, aí você vai estar utilizando os advérbios de afirmação para afirmar algo, né? Assim como o próprio nome já diz, afirmação, você vai afirmar alguma coisa. Se, que o se acentuado, lembrando também, né, que nós temos se sem acento, que aí no caso vai ser conjunção, e o se acentuado, que é sim, claro, claro, certamente, certamente, claro, com certeza, cierto, com certeza, também, também, já, exato, exato, ok? Lembrar aí também quais são os advérbios de afirmação. E de quantidade, nós temos aí que eles são utilizados justamente para indicar a intensidade e a quantidade de algo, né? Nós temos además, que é além disso, né? Quase, mas, mais, lembrando aí também que nós temos outro monossílabo que é mas, só que sem acento, e o mas acentuado aqui será aí o nosso advérbio de quantidade ou intensidade, menos, que é menos, mucho, muito, muy, que é muito, pouco, pouco, tan, tão, tanto, que é tanto. Aí eu chamo a atenção de vocês para a questão do mucho e do muy. Mucho e muy, advérbio de quantidade, significam muito. Só que eles são utilizados com palavrinhas diferentes, ou seja, o muy ele será utilizado com adjetivos ou advérbios. Então, eu posso dizer muy guapo, muy bonito, muy listo, muy temprano, e assim sucessivamente, né? Muito pouco. Então, quando eu quero utilizar a palavrinha muito, acompanhando aí adjetivos ou advérbios, eu vou utilizar muy. Já no caso do mucho, ele será utilizado aí diante substantivos, e quando ele vai ser utilizado com substantivo, ele vai variar em gênero e número. Mucho, mucha, muchos e muchas, e também ele pode se referir aí a verbo. Por exemplo, se eu disser, eu trabalho mucho, então trabalho é aí um advérbio, aliás, é um verbo, então eu vou estar utilizando mucho.
Se eu quero dizer hay mucho té em la roupa, então tem muito chá na roupa, né? Derramou chá na roupa, sujou e tal, ok? E geralmente o mucho ele vem após o verbo, tá bom? E acompanhando o substantivo, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo. Então, muy acompanha adjetivos e advérbios e mucho acompanha aí substantivo e refere-se também a verbos. E existem as exceções em que o mucho acompanha aí adjetivos e advérbios. Quando nós temos antes, depois, mais, menos, melhor, pior, antes, depois, já disse, né? Então, são essas palavrinhas em que, ao invés de eu utilizar o muy, porque são adjetivos e advérbios, eu irei utilizar aí o mucho, tá bom? Então, são essas exceções. Melhor, pior, mais, menos, antes, depois, maior e menor, tá bom? São essas palavrinhas que são exceções que eu utilizo o mucho e não o muy, tá bom? Espero que compreendido. E advérbio de dúvida, que dúvida indica dúvida. Então, quais são? Né, que vai indicar aí dúvida, incerteza, insegurança, né? Acaso, por acaso ou talvez, quiçá, talvez, provavelmente, provavelmente, possivelmente, possivelmente, tá certo? E ainda temos aí as locuções adverbiais de dúvida, que eu não trouxe dos outros advérbios, né? Já viram e tal, mas eu trouxe aqui os advérbios as locuções adverbiais de dúvidas, que elas também são bastante utilizadas. Que aí, talvez, que significa talvez, lembrando aí a escrita do talvez em espanhol, que é separado, diferentemente do português, que é junto. A lo mejor, possivelmente, e a lo mismo, que também quer dizer talvez, tá certo? Então, lembrem-se aí também dessas locuções adverbiais. Agora, advérbios de negação, que indica realmente aí negando algo, né? Nega alguma coisa. No, que é não, nunca, nunca, jamás, jamais ou nunca, tampouco, tampouco ou também não, tá certo? Muito bem. De ordem, os advérbios de ordem, que eles são utilizados justamente para indicar a ordem em que as coisas acontecem. Posteriormente, posteriormente, primeiramente, primeiramente, sucessivamente, que é sucessivamente, tá certo? Então, aí, os advérbios de ordem, eles são utilizados justamente para indicar a ordem que as coisas estão acontecendo. Então, nós temos aí a nossa atividade. El término, quizá, tiene valor. Então, quiçá, ele é um advérbio modal, causal, temporal, explicativo, dubitativo. Então, aí, nós estudamos que quiçá, ele é um advérbio de quê? Muito bem. De dúvida, né? Então, ele é dubitativo. Aí você diz causal, nós não vimos causal, advérbio de causa, né? Explicativo, também não. Poderia ser modal, que é modo, temporal, que é tempo, ou dubitativo, que seria de dúvida, né? Dúvida. Então, no caso, como nós sabemos que quiçá quer dizer talvez, por isso é interessante saber aí a tradução dos advérbios. Então, por isso nós sabemos que ele é um advérbio de dúvida. Ele tem valor dubitativo. Note as palavras hoje, aqui, rapidamente e acaso. Então, aí, qual alternativa contém a classificação correta dessas palavras, que são advérbios? Hoje é um advérbio de tempo. Aqui, lugar, rapidamente, modo, acaso, de dúvida. Então, a alternativa que nós temos aí que completa corretamente, letra A, tempo, lugar, modo e dúvida. Muito bem. Aqui nós temos en, cualesquier, qualquiera, qualquieras, qualesquiera ou qualquer, né? Qual a palavrinha aí correta para completarmos aí? E atividade deportiva é muy, mucho, muy, muy, mucho. Importante mostrar buen, bueno, bueno, buen, comportamento e grande, grande, gran, gran, gran.
espírito de equipe. Então, aqui vai estar mais relacionado a chamar a atenção de vocês aí, tanto para o pronome definido, como também para o muy ou mucho, né? Porque o bueno, a gente não estudou ainda. Quando usar grande ou grande, nós também ainda não estudamos, tá certo? Então, aí nós poderíamos dizer o seguinte. Em qualquer atividade deportiva é muito importante, né? Ou atividade substantivo feminino. Então, qualquer. Importante aí no caso é um adjetivo, então, muy. Mostrar buen comportamento e um grande espírito de equipe. Então, nós teríamos aí a alternativa D como correta. Sin embargo, los 6.669 incendios registrados en agosto en el estado de Amazonas constituyeron un récord para el mes y un salto expresivo en comparación con los 1.371 focos de calor contabilizados en julio, los 57 de junio y los 21 de mayo. Então, a palavra subrayada, que seria aí no caso, sin embargo, explicita que a relação do fragmento arriba reproduzido com o parágrafo que lo antecede é de. Então, sin embargo, aí ele está dando ideia de que é oposição, né? Contradição. Então, o sentido dele aí seria de que? Adversidade, tá certo? Adversidade. Muito bem. Señala el empleo correto de la forma mucho ou de la forma muy. Então, nós temos aí, mucho salada estaba la carne, tenemos que trabajar muy en serio, ha llegado muy después del mediodía, me gusta el café mucho caliente ou muy más contento com mis amigos. Em qual dessas frases está o muy ou mucho empregado corretamente? Analisemos. Na primeira eu tenho, mucho salada estaba la carne. Salada aí é um substantivo, ok? Só que salada é um substantivo que? Feminino. Então, está incorreta porque não seria mucho, seria mucha. Então, se o mucho ele vai estar concordando aí com o substantivo, ele tem que variar em gênero e número como substantivo. Então, se eu tenho salada feminina, então seria mucha e não mucho. Temos que trabalhar muito em sério. Em sério, ele é um advérbio. No caso, aí seria uma locução adverbial. Então, eu posso utilizar o muy com advérbios? Sim. Então, muy em sério, né? O muy aí, ele não vai estar concordando com trabalhar. Ele vai estar concordando com muy em sério. Então, aí, no caso, como eu tenho em sério sendo uma locução adverbial, o uso do muy está correto. Ha llegado muy después del mediodía. Eu disse a vocês que quando nós temos, que nós temos algumas exceções para quando usar o mucho ao invés do muy com adjetivos ou com advérbios. Que uma dessas exceções é justamente a palavrinha después, né? O advérbio después. Então, eu não poderia usar muy después, seria mucho después. Por isso, incorreta. Me gusta el café mucho caliente. Café muito quente. Então, caliente, quente. No caso aí é um adjetivo. Então, não seria mucho, seria muy caliente. Por isso, incorreta. Muy más contento com mis amigos. Da mesma forma aqui, mas é uma exceção. No caso, mas é um advérbio. Só que é uma exceção, onde nós não usamos muy. Nós utilizamos mucho. Então, incorreta também. A alternativa correta, no caso, seria temos que trabalhar muy en serio, ok? Porque en serio, lembrando aí, é uma locução adverbial, tá certo? É um advérbio. Dê o diminutivo das seguintes palavras. Eu retirei aí o conteúdo diminutivos e aumentativos, mas mesmo assim, eu trouxe aí a correção da atividade que eu passei para vocês. Puerta, puertita, silla, sillita, mujer, mujercita, problema, problemito, sol, solcito. Ok? Muito bem. E o aumentativo das palavras aí também abaixo. Puerta, puertaça, golpe, golpetaço, coche, cochaço, problema, problemaço, gol, golaço.
tá certo? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda haja dúvidas, entre em contato comigo que eu estarei à disposição, certo? Não façam prova com dúvidas, tá certo? E eu vou deixar aí a trilha liberada de hoje até o dia 23. Espero que vocês façam, pois a anterior, muita pouca pessoa, né? Pouquíssimas pessoas fizeram a trilha. Então, lembrando aí que é valendo arguição, tá certo? Então, é isto, espero que vocês tenham gostado. Graças, beijos em tu coração, hasta luego.